Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área, hoje para falar sobre a questão da falência do sistema do INSS, de Previdência Pública. E aí nós já fizemos outros vídeos aqui, mas esse eu quero aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque é muito preocupante a situação que nós estamos vivendo e está pipocando aí várias notícias e você sabe que onde há fumaça pode sim haver fogo. Então, as notícias dão conta de que eles já estão pensando seriamente numa nova revisão da Previdência, dos valores do INSS. Por quê? Porque a Previdência, é claro, não se sustenta, a gente sabe disso. E aí hoje eu cheguei a ver esta notícia aqui, diz o seguinte, até peguei meu celular aqui: déficit da Previdência Pública bate 375,3 bilhões de reais. Isso, pessoal, representa 3,8% do PIB. Isso significa que tudo que o Brasil ganha, o produto interno bruto, 3,8% vai só para cobrir esse déficit da Previdência. É muita coisa, pessoal. E não só isso. Eu quero trazer aqui o alerta para você, porque se você ainda não parou para pensar sobre isso e ainda está deixando a coisa correr e pensando que lá na frente você vai depender do governo, tá? Isso é muito complicado, você vai passar muitos apertos. E eu decidi gravar mais esse vídeo sobre esse assunto do INSS, por quê? Porque eu tenho visto cada vez mais casos de colegas, de parentes, tá? Que estão se aposentando aí com 65, 70 anos e estão ficando numa situação difícil, com 2 salários mínimos no máximo, sendo que isso pode se estreitar ainda mais. Tá? Não basta a inflação que já está comendo bastante, o aumento de preços, então você tem uma preocupação muito grande aí para o futuro, para quem ainda pode correr atrás do prejuízo, porque quando você chegar lá nos 65, 70 anos, não vai dar mais tempo, não tem o que fazer, aí você vai ter que se sujeitar a essa situação, tá? Além dessa questão da Previdência, do rombo da Previdência, eu quero trazer uma outra notícia para vocês também, para vocês analisarem aí, para que vocês vejam como as coisas estão relacionadas. Olha só, endividamento das famílias sobe pelo terceiro mês consecutivo, chegando a 78,8% das famílias brasileiras. Essa notícia é do dia 10 de junho de 2024. Então, olha só o que acontece. Você imagina que a família está lá, vivendo aí de boa, né? O pai e a mãe trabalhando, vamos colocar uma situação hipotética aqui, ganhando aí os seus 3 mil reais cada um, tá? Na média. Vamos colocar isso, então 6 mil é o conjunto que esta família está vivendo. Vamos pôr 2 filhos, e aí chega um certo patamar, esse pai e essa mãe chegam numa situação, aumento de inflação e coisa e tal, tá? E vamos supor que eles não tenham dívida, tá? Eles estão de boa lá. Aí os dois chegam na idade e se aposentam. E infelizmente eles não tenham mais condições de ir para o mercado de trabalho. O que acontece? Isso vai cair, esses 3 mil que eles recebem, vamos colocar que caia para 2 mil na aposentadoria do INSS. E aí cada um deles vai ganhar só 2 mil reais. Por que eu estou falando só 2 mil reais? Porque veja que a renda deles, que já não era uma maravilha, que era de 6 mil os dois juntos, caiu para 4 mil reais. Ou seja, eles perderam 2 mil. Ah, Luiz, mas não é muito, é 30%. É bastante. E aí o que acontece? As famílias começam a ter dificuldade, principalmente se ele paga um aluguel, as pessoas não pensam. Isso é que me deixa fulo da vida, eu fico pé da vida com isso. Pessoal, prestem atenção, eu tenho 52 anos. Hoje o que eu gasto de remédios já é muito mais do que eu gastava há 10 anos atrás. Imagine com 65, 70 anos. Então as pessoas não põem isso na balança, tá? Elas não põem que o custo de vida fica muito mais alto, que elas vão ter muitos outros gastos de todos os tipos. Aí você ainda perde 30%, que nem no caso desse casal, da sua renda que você tinha aí para manter a sua família. O que vai acontecer? Não tem para onde correr. Endividamento.
E aí, se você pega que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas, o que ocorre? Essas pessoas já estão numa situação difícil e aí elas se endividando, elas vão viver pagando juros e tendo que correr atrás do próprio rabo. E aí elas não têm muito para onde correr. Elas ficam na mão dos bancos ou de agiotas, né? Pior ainda. Então, você tem uma vida extremamente complicada. Olha só do que nós estamos falando. Aí eu trouxe um outro dado para você, se você ainda não está convencido que é preciso fazer a sua previdência própria, tá? De qualquer forma que você queira fazê-la. Olha aí, eu vou pôr na tela. Geração neném, que nem trabalha nem estuda, já bate 5,4 milhões de jovens. São jovens de 14 a 24 anos. Eles nem estão estudando, nem estão trabalhando. Ou seja, que futuro eles têm? E aí, eles estão dependendo de quem? Você entende a profundidade do negócio? Isso aqui, pessoal, para você ter uma ideia, porque 5,4 milhões não significa muita coisa, né? É 1 em cada 5 jovens, tá? Que nós estamos falando aqui. 1 em cada 5 jovens brasileiros, eles nem trabalham, nem estudam. E aí, o que está acontecendo? Eles estão sendo mantidos por quem? Pela família. Ou, olha que detalhe, por bolsa alguma coisa. Ou seja, algumas pessoas, principalmente os jovens, na cabeça deles, eles não vão precisar trabalhar nem estudar porque o governo vai mantê-los. Olha aonde nós estamos chegando. Então você tem um déficit da previdência, você tem um envelhecimento da população, você tem famílias cada vez mais endividadas e aí você tem os jovens que poderiam estar entrando no mercado de trabalho ou estudando para conseguir situações melhores e eles pensam da seguinte forma: eu não preciso, o governo vai me manter. E aí você aumenta essa bola de neve, porque quem vai pagar lá na frente, né, é óbvio, vão ser poucas pessoas para pagar para uma quantidade cada vez maior. Os jovens não vão se especializar. Se ele nem estuda, ele nem trabalha, ele vai ficar cada vez mais defasado no mercado de trabalho. Muito provavelmente ele vai virar aí um indigente e vai viver com R$ 600 de auxílio, R$ 800. Imagina a vida que ele vai viver. Então, se você juntar tudo isso, você tem aí uma condição de uma verdadeira bomba no país. Por quê? A gente já sabe, né, que a pirâmide hoje, quem está trabalhando hoje, não está fazendo a sua reserva na Previdência Social para pagar a sua própria aposentadoria, mas está pagando já a de quem está aposentado, porque o sistema é falido, nós já falamos sobre isso aqui. E você tem uma situação que muitos não querem trabalhar, que as famílias não conseguem lidar com o dinheiro que cada vez é menos, né? Cada vez a inflação vai comendo esse dinheiro. Então você cria aí toda uma situação muito complicada para o país, tá? Então entendam, não importa o governo, não importa de que ala ele é, direita, esquerda, centro, não é sobre isso. É sobre a má aplicação do dinheiro por qualquer que seja o governo, diz respeito à miopia social que os governos parecem que vêm tendo já há um bom tempo, tá? Desde a nossa redemocratização, não se investe em educação, não se preocupa com saúde, parece que não se preocupam com nada. Então, faça a sua parte para você não depender disso. Não fica nessa briga de eu tenho que tomar esse ou aquele lado. Você tem que tomar o seu lado. E qual é o seu lado? É se preparar. É poder, enquanto você consegue trabalhar, poder gerar o máximo de renda que você puder economizar e poupar o máximo que você puder e poder criar, estudar e criar a sua própria previdência. É nisso que eu acredito, certo? Para não depender de ninguém. Mais uma vez eu vou falar aqui. Porque se você pegar todo esse conjunto que eu coloquei aqui, você tem aí uma situação que realmente vai ficar muito difícil. Tá? Então você imagina numa nova reforma da Previdência, quais são as alternativas que a gente pode aí enxergar. Vamos fazer um exercício aqui. Então, primeiro, diminuição dos valores máximos, tá? Dos pagamentos da Previdência. Então cada vez você vai achatando mais os pagamentos. Mesmo que a pessoa consiga estar trabalhando aí pagando um valor mais alto de Previdência.
Segundo, o aumento na idade efetiva para se aposentar. Aí você imagina que você estava pensando em se aposentar com 65, eles já jogam lá para 70 anos, e aí ao invés de 35 de contribuição, você vai ter que ter 40. Olha isso. Então você vai ter cada vez mais ir trabalhando, por quê? Porque eles têm que jogar a sua idade cada vez mais para cima para você poder usufruir o menos possível da aposentadoria do INSS. Resumindo, eles querem que você trabalhe muito, dê o seu sangue e morra rápido para não ter que onerar a Previdência Social. É assim que eles pensam. Então, muito cuidado. São as duas situações que a gente tem. Não tem para onde fugir, certo? Só que aí tem um outro negócio que eu não sei se você parou para pensar. Dentro da Previdência, você tem a Previdência Geral, que são os trabalhadores de carteira assinada. Você tem um segundo grupo, que são os funcionários públicos, né, que tem já um sistema mais diferenciado, que recebem um pouquinho mais, mas que não é muito mais, tá? Aí você tem mais dois grupos. Você tem um grupo de juízes, procuradores, políticos que têm uma previdência separada para eles, onde os valores são muito maiores. E aí você tem uma previdência dos militares, que também é separada, e que aí eles ganham também salários lá em cima. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então assim, mas aonde vai estourar a bomba? Você acha que vai estourar nos militares? Você acha que vai estourar no judiciário? Você acha que vai estourar nos políticos? Ou você acha que vai estourar em nós, meros réis mortais? É isso que você tem que pensar. Vai sobrar para quem está aqui embaixo. Então, pare com essas coisas, você está olhando para os lugares errados. Olhe para você e para você construir a sua condição de previdência própria. É aí que eu quero chegar. Eu não falo sobre política, não falo exatamente por isso. Não vai adiantar você ficar injuriado, você ficar batendo boca, você pega esse tempo que você está desperdiçando em redes sociais ou no barzinho reclamando ou em conversas e discussões em família, tá? Que acabam até muitas vezes em rixa, em brigas, e gasta isso estudando. Gasta isso procurando saber como é que você faz para criar a sua própria aposentadoria. É muito mais inteligente. É nisso que eu quero chegar. Porque não adianta você ficar revoltado quando daqui a pouco eles falarem: olha, nós vamos pagar para todo mundo no máximo 2 salários mínimos. E você vai trabalhar até os 70, 75 anos. Você pode espernear, você pode chorar, você pode achar ruim, você pode fazer o que você quiser, mas não vai mudar a situação. Certo? Entenda isso. E aí quando você chegar lá, aí você vai falar: poxa, eu deveria ter feito, eu poderia. Aí, meu amigo, já lascou. Entenda isso e tome a decisão hoje de buscar a sua própria aposentadoria. A coisa não vai ficar boa, eu já tenho falado isso durante algum tempo, tá? Poucas pessoas estão enxergando, tá? Porque é mais fácil você varrer a sujeira para debaixo do tapete e não prestar atenção nisso. Infelizmente, esse número de famílias endividadas deve aumentar, tá? Já é grande, mas deve aumentar. A Previdência, com certeza, vai sofrer uma nova reforma, isso é certo. Se é amanhã, se é daqui 2 anos, se é daqui 5, eu não sei, mas vai ter uma reforma, certo? Os neném vieram para ficar e, pelo jeito, a forma de raciocinar desses jovens não é muito, racional, é uma coisa meio estranha, porque eles acham que vai ser tranquilo eles ficarem sem trabalhar e sem estudar. Então esse número também eu acredito que deva crescer. E aí você vai ter uma situação tão complicada que aí mesmo que algum governo novo queira resolver, vai ser muito difícil. Pense nisso, garanta aí pelo menos o futuro da sua família, para você não depender e entrar nesse bolo aí, nesse bololô que eu falei aí, de todas essas circunstâncias que vão cada vez afundando mais um número maior de brasileiros que continuam, parece que cegos, continuam meio tapados para enxergar e para tomar uma atitude principalmente, né? Porque alguns até enxergam, mas eles não conseguem tomar uma atitude, tá ok? O vídeo que eu trouxe era esse, porque eu achei que era um assunto muito sério que eu deveria falar sobre ele, tá? Então, mais uma vez,
pelo menos reflita sobre isso, pense sobre isso, e eu espero que você realmente consiga tomar uma decisão, tomar uma ação, tá? Assim como eu fiz há 7 anos lá atrás, quando eu vi que a coisa realmente não ia ficar boa. Então, eu espero muito que ajude vocês de alguma forma, tá? Qualquer dúvida, pode deixar aqui, ou então o amo.dividendos@gmail.com. Eu estou sempre olhando lá e sempre respondendo algumas perguntas, tá? Qualquer dúvida, pode colocar lá. Se você gostou desse vídeo, eu só peço que você deixe o like, compartilhe e inscreva-se no canal, porque hoje nós temos mais de 120 vídeos para te ajudar nessa caminhada. Não se esqueçam, dividendos enriquecem. Até a próxima, pessoal!